a festa número 1. É um cartão de visita para aqueles que um dia chegarem ao Rio de Janeiro e se interessarem a vir para o Carnaval, vai adorar, que é muito bonito, é fantástico. Você vir ao Rio de Janeiro e conhecer a nossa Estácio de Sá, que é sucessora da Deixa Falar, da primeira escola de samba do Brasil. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Connexion Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler des coulisses du carnaval carioca, du carnaval de Rio de Janeiro, qui est la plus grande fête de la planète et le plus grand spectacle audiovisuel connu de nos jours. Donc dans les coulisses du carnaval, ça va être une série de vidéos. Chaque premier dimanche du mois jusqu'au carnaval 2020, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va nous permettre de nous plonger dans les coulisses, dans la préparation du carnaval. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le carnaval, la samba aujourd'hui, qui est un rythme musical connu dans le monde entier, était au départ persécuté. Les joueurs, les joueuses de samba étaient très souvent arrêtés, même mis en prison. Donc on va voir cette évolution de ce rythme musical et de cette grande fête populaire à travers les entretiens, les témoignages des velhas guardas, littéralement la vieille garde, c'est-à-dire les personnes les plus anciennes des écoles de samba, principalement Estácio de Sá et Portela, qui sont deux écoles mythiques du carnaval de Rio de Janeiro. Mais avant de continuer, surtout, n'oubliez pas de vous inscrever sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. Não esqueçam de deixar seu joinha, de compartilhar, de deixar comentário para fortalecer o canal. Sem carnaval, pelo amor de Deus, carnaval é muito bom. Eles quando entram na avenida, a gente sente outra. A gente só quer brincar. E mostrar o belíssimo que é um carnaval, né? Que a gente sempre quer fazer coisa melhor. O samba é um movimento cultural, traz muita alegria. O samba, ele foi criado no Estácio como a primeira escola de samba, o Deixa Falar. Ela se propagou por todo o Rio de Janeiro e pelos estados brasileiros e hoje está no exterior. Ultimamente está sendo o meu lazer, parte do meu trabalho, e então tudo é em prol do samba. Então o samba para mim é tudo. O samba para mim é tudo. É raiz, é raça, é até um meio cultural para saber melhor e aprofundar mais a história do Brasil. O samba para mim representa tudo, que aqui é extravaso, é alegria, somos família, é a segunda família. Sabe o que é uma coisa que dá sentido na vida? É você ter um sentimento de pertencimento. Eu tive um problema muito sério de saúde e o carnaval me levantou. Eu tive um AVC, eu não conseguia falar. E quando fui convidado para vir para o carnaval, eu parei, eu consegui falar, parei de tremer, sou pastor evangélico, que eu estou dentro do carnaval, porque eu fui curado aqui dentro. O carnaval me curou em menos de 3 meses. Carnaval é a alegria do povo, onde o pobre pode expressar, como dizia o Candeia, o pobre poder se tornar rei e rainha. O samba é o maior folclore brasileiro e o maior espetáculo audiovisual do mundo. Comandar uma escola de samba não é para qualquer um. O samba nasceu na casa da tia Seata, a verdadeira mãe do samba, onde todos os músicos daquela época, eles iam para lá. Tia Seata, ela tinha uma consideração muito grande dos políticos da época. Os políticos aceitavam a tia Seata, apesar dela ser uma mãe de santo vinda do candomblé. Nós temos como o primeiro samba gravado pelo telefone.
chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Em 1927, 26, Ismael Silva, ele junto com a turma dele, Bide, Baiaco, Brancura, Newton Bastos, eles repararam, principalmente Ismael, falou, esse samba não é um samba que dê pra gente cantar, dançar e andar. A gente precisa de um samba que seja um samba de sambar. E aí como é que foi que ele fez isso? Ele mudou o compasso da música, porque a gente conhece hoje. E aí ele vem com Se Você Jurar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Ou seja, é um tipo de música que você consegue cantar, você consegue andar cantando e sambar. E isso aconteceu tudo junto, aqui na Praça 11, que é uma região próxima aqui do Estácio. Verdade. O samba já mudou. Porque antigamente a batida do samba era o samba antigo. Agora o samba deu uma evoluída e a gente vai para a batida. Não. Aqui perto na zona do Estácio, aqui pelo Estácio, nós tínhamos a escola formadora de professores, a escola normal. Então o Ismael fala, não fomos nós que inventamos essa música nova, esse ritmo novo, não fomos nós que ensinamos esse ritmo novo para o pessoal da Mangueira, o pessoal de Oswaldo Cruz, o pessoal de Vila Isabel. Se aqui tem a escola formadora de professores, por que nós não somos os professores do samba? E aí vem esse nome, Escola de Samba. E também uma das propostas é que o samba sempre serviu como ensino. Então muita gente que não tinha acesso à leitura, à história, através do samba se ensinava. Então o samba ele é uma escola de vida. Eu só tirava nota 10 em História do Brasil por quantos sambas enredo, que para mim era muito didático. Então a Deixa Falar, ela tem a sua fundação em 12 de agosto de 1927. O primeiro desfile da Deixa Falar veio em 1929, apesar da fundação ser em 27. A história que conta-se é que a Deixa Falar fez seu primeiro desfile com mais ou menos 50 pessoas. Começou com 50 pessoas, começou aqui no Largo do Estácio e ela foi desfilando pelas ruas até chegar à Praça 11. Quando chegou na Praça 11, dizem que já tinham aproximadamente 300 pessoas. Então ela foi arrastando o povo, que era uma novidade. O samba ele sofreu preconceito, então a gente precisava de homens para proteger. Então até dentro da ala das baianas, nós tínhamos homens disfarçados, capoeiras, disfarçados de baianas, para poder defender, caso viesse alguém acabar com o samba, para eles defenderem. E era na violência mesmo, o pau quebrava ali. E antes, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, antes era o baliza e a porta-estandarte. Aí poderia vir alguém de um outro rancho para roubar o seu estandarte. Isso acontecia na época. Hoje a gente vê um mestre-sala com um leque, com um lenço na mão, com uma bengala. Isso na época era para esconder uma arma. A bengala era usada como pedaço de pau, no leque vinha um canivete. Então caso viesse alguém roubar, o papel do baliza na época, do defensor do pavilhão junto à porta-estandarte era esse. Era defender de algum possível roubo. Ele tem 86 anos, mais velho do que eu. Eu vou abrir o livro aqui para que seja registrada as 3 escolas que organizaram o samba e o dia. Os campeonatos começou em 32. Campeã, a Mangueira, Carnaval de 33, o enredo foi Malandro Regenerado. A comissão de frente da vizinha faladeira veio de 6 primorosas limusines. 34 foi Samba na Primavera. Foi quando a vizinha trouxe o primeiro carro alegórico. Foi a vizinha faladeira? A primeira a colocar. Iluminação própria foi a vizinha faladeira.
E na época foi uma coisa sensacional, novidade. O samba sempre foi proibido, o samba sempre foi marginalizado. A opressão já veio desde o tempo da senzala, porque quando o negro não podia nem expressar a sua cultura religiosa, tinha que se esconder. E o samba, na época, sempre foi muito perseguido, justamente porque eles achavam que o samba era coisa de uma anda. De quanta gente sofreu para a gente chegar aqui, quanta gente apanhou, quanta gente foi perseguido porque gostava de um negócio chamado samba, que era visto como marginal, que a mulher que ia para o samba era mal vista, era mal falada. A gente continuou sonhando com respeito. Nos 70, o samba ainda tinha uma repreensão velada, mas existia. Inclusive quando fazíamos fora da agremiação, entendeu? Que agora todo mundo pode fazer samba em qualquer lugar, mas na Festa da Penha mesmo, a pessoa ia lá e acabava indo parar na invernada de Olaria. Jogar capoeira também, nessa época, também acontecia isso. Havia essa repreensão. Até os anos 70. Até os anos 70. Porque o sambista era vagabundo, as escolas é gueto, é morro, mas não tem bandido. As pessoas aqui, como somos nós, não somos bandidos, somos pessoas do bem. Hoje, a sociedade, ela está dentro do samba. Muitas pessoas da burguesia, hoje está dentro do samba para aparecer. E a gente não. A gente vive o samba o ano todo. A porteira, a gente vive a porteira, cada escola de samba vive a sua identidade o ano todo.